Cidade Inclusiva, com Cid Torquato. Segunda-feira é dia de falar de inclusão e é com ele, com o Cid Torquato. Olá, Cid. Tudo bem, dia. Fabiola, como vai? Tudo bom? Bom, olha, aquela sua declaração na semana passada rendeu comentários, inclusive te encaminhei algumas coisas já agora, falando sobre as dificuldades dos aeroportos. Não é só você que enfrenta, não, e também nas companhias aéreas, viu, Cid? Muita gente enfrenta dificuldades e está dividindo isso com você também. Então, eu vou, por sinal, publicar no blog hoje um canal de comunicação online com a Infraero, com a ANAC e tudo mais, para reclamações de todos os tipos. Porque, na verdade, eu acho que principalmente uma das mensagens que eu sempre tento deixar aqui, Fabiola, é a de que nós, os cidadãos, em qualquer frente, temos que buscar nossos direitos. A gente tem que conhecer os nossos direitos e exigir os nossos direitos. Porque se a gente não conhece, não exige, fica muito mais difícil das coisas acontecerem. Então, quer dizer, as coisas não caem do céu. Então, a reclamação, é muito importante reclamar, é muito importante brigar, inclusive na justiça, quando necessário, ou seja, exigir os nossos direitos, porque se a gente não fizer, como eu disse, muitas vezes do céu não vai cair. Então, é importante que a gente exerça a nossa cidadania. Sim. Bom, e hoje você tem uma novidade que é inclusive aqui da CBN, né, sobre inclusão, não é isso? Exatamente. Estou muito feliz de ter sido o articulador disso. É uma iniciativa inédita. A gente não tem notícias, mas é possível, quer dizer, pelo menos as notícias que nós temos, é possível que seja uma iniciativa inédita em termos mundiais, de aproximar o rádio, né, a mídia, a rádio, da população surda, ou seja, das pessoas com deficiência auditiva. O rádio, até hoje, de forma geral, por razões óbvias, inclusive, tem sido uma mídia muito pouco consumida por pessoas com deficiência auditiva, porque é uma mídia eminentemente de áudio, né? Claro, então, o que a gente está fazendo agora, Fabiola, em parceria com a Vez da Voz, é uma ONG com sede aqui em São Paulo, voltada a essa população com deficiência auditiva, mas em parceria com eles, parte do projeto Rádio em Libras, nós estamos criando aqui, num primeiro momento, os conteúdos, ou seja, esses nossos bate-papos aqui do Cidade Inclusiva vão estar sendo traduzidos para Libras, que é a linguagem de sinais brasileira. Então, todas as sextas-feiras, ou seja, a gente está aqui ao vivo às segundas-feiras, na sexta-feira seguinte, ou seja, na próxima sexta, este programa esse nosso bate-papo estará traduzido em Libras, ou seja, em vídeo, para a população com deficiência auditiva. Que legal. E isso, a pessoa tem acesso como? Entrando no site, entrando no espaço específico da Cidade Inclusiva, que pode ser, para quem não conhece, não procurou ainda no site da CBN, no menu da esquerda, na parte de baixo, você tem o Cidade Inclusiva Rio de Janeiro e o Cidade Inclusiva São Paulo. Clica ali no Cidade Inclusiva São Paulo e as matérias que hoje, ou seja, esses nossos bate-papos que hoje estão somente em áudio, estarão em vídeo, com pessoas traduzindo esse nosso bate-papo para a linguagem de sinais. Show de bola. Então, inclusão também aqui na CBN, né? Na verdade, é interessante, né, que são cerca de 6 milhões de deficientes auditivos no Brasil e apenas cerca de 30% dessas pessoas entendem a língua portuguesa. Quer dizer, a esmagadora maioria dos surdos no Brasil, eles só se comunicam por Libras. Então, por um lado, é um passo importante, porque a gente está incluindo essa população que está alijada
de uma série de informações importantes, porque já que muitos deles, a maioria deles não entendem português, então eles não estão por deficiências, inclusive do próprio sistema de ensino, e questões aí que a gente pode discutir melhor, mas por um lado, a gente está trazendo esse público mais perto de informações que lhes dizem respeito. Por outro, a gente também se dá conta de uma situação que nós precisamos, nesse processo também, tentar melhorar ou mudar, que é essa questão de que apenas 30% dos surdos entendem português. A gente precisa fazer com que, conseguir que boa parte dessa comunidade, desse contingente de pessoas, saiam dessas comunidades fechadas de surdos e tenham uma perspectiva um pouco mais ampla de vida. Então, hoje, muita gente, para os surdos, aprender português escrito e mesmo falado, porque você tem jeito de, mesmo você sendo surdo, você aprender a vocalizar e aprender a entender leitura labial. Então, hoje, para muitas dessas pessoas, aprender português é uma opção, ou seja, eles têm o direito de optar ou não por aprender português. E muitas vezes exigem que em locais públicos, em aeroportos, ou seja, em locais de serviços públicos, sempre tem alguma pessoa que entenda Libras. Então, eu acho que, quer dizer, a gente precisa encontrar um meio termo para isso, porque, na verdade, a linguagem oficial no Brasil, ou seja, todo mundo fala português. Seria muito importante que essa comunidade surda se despregasse, também se desapegasse dessa questão, desses seus próprios preconceitos e investissem na conscientização de que aprender português é fundamental para que a gente tenha uma cidade inclusiva, tanto de um lado como do outro. Então, existem esforços da população em geral, no sentido de incluir as pessoas, mas a gente precisa também que essas populações, principalmente a comunidade surda, que tem características muito particulares, também colaborem nesse processo de inclusão e deem os passos necessários para se incluírem. Não apenas exigir que as pessoas as incluam através de Libras, mas que elas também se permitam a inclusão na sociedade mais ampla, aprendendo de fato português e, como é muitas vezes o caso, não se negando, inclusive, a aprender português. Então, por um lado, a gente tem uma notícia muito positiva aí, que desses recursos que a CBN vai estar se valendo a partir desta semana, de que a nossa coluna aqui vai estar se valendo, mas, por outro lado, também a questão desse trabalho mais amplo que nós devemos fazer de conscientização, principalmente junto à comunidade de surdos, para que eles também entendam que aprender português é fundamental para a própria inclusão deles no mundo de hoje. Tá certo, Cid. Olha, muito obrigada pela participação. A gente volta a se falar na segunda. Fechado, Fabiola. Então, uma grande semana para você e para todos que nos ouvem. Para todos. É isso aí. Se você quiser mais contato com o Cid Torquato, tem no blog, como ele falou, ele vai até atualizar lá para você essas dicas aí dos aeroportos, tudo, e também o quadro dele que fica na página da CBN. Esse bate-papo todo você pode ouvir o da semana passada também, é lá no site da CBN, no teu canto esquerdo, tem lá Cidade Inclusiva São Paulo, você clica e vai inclusive ver também já esse vídeo. Cid Torquato, Cidade Inclusiva, todas as segundas-feiras, logo após o repórter das 11 horas.